Alô, pessoal, vocês estão no canal Toque de Torcedor Esporte Clube. Meu nome é Nilton Santos, sou repórter fotográfico profissional e estou à frente do canal. E convido vocês a se inscreverem no canal, a dar seu likezinho, seu ok aqui e também deixar o seu contato para futuramente possa estar junto, falando com vocês e trocando essa resenha que é super gostosa, super maravilhosa, estar sempre junto com vocês, que é torcedor e torcedor sempre nos ensina muito, porque tem sempre uma coisa diferente para nos apresentar. E hoje eu estou aqui com Bexerê e estou aqui com o Ricardinho. Bexerê, palmeirense, e Ricardinho, corintiano. Dois jovens, claro, evidente que são dois jovens que conhecem bem o futebol, porque eles acompanham. E eu começo com uma pergunta interessante para vocês, uma pergunta boa. Esse time de vocês, emplaca ou não emplaca? O que está faltando? Vixe, quer começar, Ricardinho? Pode começar, pode começar. Tá bom. Cara, sobre o Palmeiras, é complicado falar, né? É que nem eu tava falando aqui um pouco antes de a gente começar a gravar. Só olha o Palmeiras, pô, campeão paulista agora faz um mês. E se for pensar assim, o Palmeiras não tá tão mal no Brasileiro, não perdeu ainda, acho que é o único invicto do Brasileirão. Mas eu, como um pouco mais torcedor, eu acompanho os jogos do Palmeiras. E o Palmeiras tá jogando muito mal, muito mal. É um jogo chato de ver, é um jogo horroroso. Palmeiras cria pouco, Palmeiras não se impõe. É um time, mano, apático. É um time diferente do que, tipo, eu tô acostumado a ver nos últimos anos. Palmeiras brigando pelo Brasileiro, chegando em Libertadores, brigando alto contra os times grandes, entendeu? É estranho, é estranho. Você vê uma responsabilidade muito grande nos moleques, que nem o Gabriel Menino e o Patrick de Paula. O menino tá até jogando numa função que não é a dele, então pode se explicar um pouco sobre ele não tá exercendo o melhor futebol dele, mas agora com a volta do Verón também já botaram pressão nele de novo, porque ele chega no domingo, entra, faz um gol e dá uma assistência. Só que você não pode colocar a responsabilidade só nesses moleques, porque eles ainda têm muito a amadurecer, né, se for parar pra pensar. E o Corinthians, quem sabe mais é o Ricardinho, né? Eu sei pouco do Corinthians. A situação do Corinthians aí também não tá das melhores, né? Mas a gente pode parar para pensar e ver que o time do Corinthians, ele tem nomes bons. O técnico, o Thiago Nunes, ele já foi campeão recentemente pela Copa do Brasil. A gente tem nomes bons no ataque. O Corinthians até fez um jogo bom contra o Atlético Mineiro, mas faltou mais experiência e também conta aquilo que os jogadores do Corinthians estão com 4 meses de salário atrasado. Isso parece que não, mas prejudica sim a atuação do jogador em campo. Muito. E o Jô ali, ele é um ídolo, né, para nós. Ele continua jogando bem, mas falta uma coisa para ele, que é o fundamento básico de um centroavante. Falta a bola chegar no pé dele, entendeu? O time tem pontas bons. O Luan, infelizmente, né, a gente achou que ele ia conseguir virar, mas ele acaba jogando com um sono, que a gente fala, né? Eu, como torcedor, vejo. E o meio de campo ali tá precisando de um 10 de verdade, eu acho, entendeu? Um cara que consegue armar o time melhor. O Arauz tá conseguindo fazer muito bem isso, mas ele não é o 10 que o Corinthians precisa ainda. O Corinthians precisa de um 10, como se fosse um Arrascaeta, sabe? Um exemplo. Que ele consiga pegar a bola no pé, conseguir armar o time, encaixar, entendeu? O Corinthians precisa disso, um meio armador. Certo. Eu faço uma pergunta para vocês assim. Sobre o técnico da equipe de vocês, o que vocês acham? Tu acha que eles vão conseguir botar eles, o Vanderlei Luxemburgo e o Thiago Nunes? Vocês acham que eles vão conseguir botar o time de vocês para andar? Não sei, cara, porque eu não sei. Eu não estou conseguindo ver liga, não estou conseguindo no time de vocês. Vou nessa primeiro. Eu, como palmeirense, eu sei da história do Luxo no Palmeiras.
não só no Palmeiras, a história dele como técnico. Ele é Verdade. um dos maiores técnicos dos últimos, sei lá, 20 anos, 30 anos. Mas eu não sei, cara. Ele tá um pouco ultrapassado. O Palmeiras não joga bem. Eu não colocaria a culpa 100% no Luxemburgo. Talvez não seja o melhor trabalho. O Palmeiras cria pouco, é um time ofensivamente mal organizado. É muito dependente de uma bola no Luiz Adriano ou de uma decidida dos moleques. E o Luxa, ele não dá... O time não tem... Não tem... Como pode dizer? O time não é um Entrosamento? time. Não Não tem tem, entrosamento. não tem O entrosamento. time... É verdade. Você vê que é um time muito... Você tem até boas peças individuais. Acho que até melhores que a dos Corinthians, por exemplo. Mas não dá liga. Você tem estilos de jogos muito diferentes no time. Você vê o Rony, por exemplo, ano passado dando muito certo no Atlético com o Thiago Nunes. E vem pro Palmeiras com o Lucha jogando num estilo que, mano, desfavorece completamente ele. E ele vem jogando muito mal. Então o Lucha não tá dando não tem uma cara. O Palmeiras não tem uma cara. Você não chega no jogo e fala, o Palmeiras vai chegar hoje, ele vai jogar, sei lá, na retranca e fazer um gol no contra-ataque. Ou, tipo, ele vai ficar pressionando lá em cima o tempo inteiro. Todo jogo é uma incógnita. Você chega, mano, o que será que a gente vai ver hoje? O É Palmeiras mesmo. tem, desses mais recentes, acho que um bom jogo com o Santos, talvez. Foi um 2-1. Foi um bom jogo do Palmeiras. O melhor desde essa volta, talvez. Mas o Lucha não deu uma cara pro time. O time é apático. A defesa tem seus méritos. A defesa é muito boa. O Felipe Melo na zaga foi um mérito do Lucha. Mas ele está Mas, bem na zaga, ó, o Bexeria? Está bem na zaga ele? eu gosto do Felipe Melo na zaga. Mas talvez não seja onde ele empenha a melhor função. Talvez ele ainda seja melhor de volante. Porque o Felipe Melo, ele tem um primeiro combate muito bom, eu acho. Então, aquela bola que tá ali, ele na sobra, ele vai, mano, chega jantando os caras, chega no meio, recupera a bola e sai jogando muito bem. Ele não tem como zagueiro, porque ele tem que segurar um pouco mais. Porque se ele sair e erra, é um É, contra um os zagueiros, né? Então, talvez eu não teria feito isso, mas ele de zagueiro tá indo bem. Agora ele tá parado, acho que ele não jogou no Brasileirão ainda, ele tá parado há um bom tempo, né? Mas eu gosto do Felipe Melo. A saída de bola dele estava sendo um bom diferencial do Palmeiras. Porque o Palmeiras, com falta de criatividade no meio campo, o Felipe Melo lançava muitas bolas para os pontas. ele estava lançando e batendo bem na bola, estava lançando bem. Sim, era o diferencial do Palmeiras talvez fosse essa bola longa do Felipe Melo, que era o que estava entrando, sabe? E agora com ele saindo, você consegue ver mais as deficiências do time também. Porque jogava, o Felipe Melo lançava uma bola, aí os pontas ali, o Zé Rafael, o Rony não muito, mas ali o William, tipo, pegava essa bola e conseguiam distribuir com o Luiz Adriano, trabalhar um pouco a jogada. E agora com a bola não chega tanto lá, não chega com tanta perfeição que nem chegava com o Felipe Melo. Então É, talvez seja um ponto também do time. Mas o Lucha, na minha opinião, tem muito mais deméritos do que méritos com esse time do Palmeiras esse ano, pelo menos. é verdade, eu concordo. E aí, Ricardinho? Então, cara, falar do Thiago Nunes é uma coisa bem complicada, entendeu? Porque ele veio pro Corinthians com uma missão diferente de todos os técnicos que já vieram pro Corinthians. O Corinthians, desde a época lá do Ronaldo ainda, ele tinha uma ideologia diferente de jogo. Uma ideologia mais de um jogo mais truncado, ele mais defensivo. O Thiago Nunes é diferente, o estilo de jogo dele é totalmente diferente dos últimos 10 anos que o Corinthians teve. Então, isso possa ser um ponto que tenha ruim, que seja ruim, assim. Porque é bem difícil a pessoa mudar a ideologia de um time e em 5 meses, 6 meses trabalhando já conseguir resultados, entendeu? É um ponto bem difícil de se discutir. E, desculpa, o Thiago Nunes, ele sempre quer, às vezes em campo, ele tem umas decisões que eu não acho as ideais. Como, por exemplo, voltando lá o que eu tinha falado, o jogo contra o Atlético Mineiro, que no meu caso é o melhor time do campeonato, ele tá
ele começou muito bem, começou fazendo um jogo aberto, fazendo grandes gols, e só que o erro dele foi achar que o jogo acabou no primeiro tempo. No segundo tempo ele esqueceu que tem um bom time do outro lado, que É o time do verdade. outro lado não tinha acabado o jogo ainda, tinha mais 45 minutos, que eles têm um bom time ofensivo e que é bem difícil segurar um resultado assim, que o jogo estava bem aberto, sabe? E também eu acho que ele falha muito nas, nas táticas defensivas. Porque, por incrível que pareça, o Corinthians ele tem um dos melhores ataques do Campeonato Brasileiro. Mas ao inverso, ele tem a pior zaga, né? A pior zaga do campeonato. Porque, para mim, o Danilo Avelar, ele não joga bem de zagueiro, porque o Corinthians insiste muito nas bolas atrás, de sempre voltar a bola para o zagueiro, sempre voltar a bola para o Cássio, e ter esse toque de bola. Ele tem uma saída de bola de lateral, mas ele não tem uma noção ainda de zagueiro, é o meu ponto de vista. E também algumas decisões de substituições, como por exemplo, teve um dia que ele colocou ele subiu muitos jogadores da base, colocou um jogador chamado Juan, eu acho que nunca mostrou nada assim, sabe? Nada contra, mas nunca mostrou nada no. Foi um improviso dele na hora, no desespero do jogo, entendeu? E aí é meio difícil de um jogador desses bem jovem conseguir um resultado rápido também. E isso acaba prejudicando o jogador jovem também. Então, o que resta para os corintianos é esperar que essa ideologia do Corinthians de jogar defensivamente, ela é de longa data e para ela conseguir mudar vai demorar um bom tempo. Tá certo. Agora, escuta só, o Bexerê e Ricardinho. Opa, Cara, o futebol, assim, ontem eu estava conversando com uma garota, uma torcedora do Flamengo ontem, e ela falou uma coisa Sim. bem interessante, que ela falou que o Flamengo, assim, hoje em dia, o Flamengo está com a teoria de ir lá fora e pegar técnico, porque hoje em dia eles acham, assim, na cabeça do dirigente do Flamengo, que não tem técnico brasileiro hoje em dia para estar à frente da equipe do Flamengo. Não tem técnico. Eles não estão vendo qualidade nos técnicos brasileiros para estar à frente. Então, eles estão indo sempre lá fora e pegando técnico. É uma aposta, é uma aposta. Mas também eu até falo com vocês o seguinte, cara, tá ruim de você ver novidades nos técnicos brasileiros. Tá ruim de ver, cara. Impressionante. sim, sim, você pode até falar que os técnicos brasileiros estão ultrapassados, né? Que Brother. Não você é? É escuta uma em coisa todos os impressionante, lugares. Pode, pode. cara. É uma coisa impressionante. A gente não pode nem discordar, porque os caras que deram uma Uhum. estacionada muito grande, cara. Você vê, o Thiago era excelente no Atlético Paranaense. Chegou no Corinthians, cara, não sei se a camisa pesa, que pesa mesmo, não adianta. A camisa pesa, pesa, não tem jeito, pesa. Uma coisa é você ser técnico no time do Atlético Paranaense, outra coisa é você ser técnico no time do Corinthians, ser técnico no Sim, time do Palmeiras. Isso é com diferente. certeza. É diferente ser técnico no time do Flamengo, sabe? É diferente, cara. Então, eu acho que eles estão começando a deixar a desejar. Agora, eu pergunto assim, dessas novidades, esses garotos que surgiram no Palmeiras, Bexerê, assim, você acha que eles estão sendo bem aproveitados, esses garotos que surgiram aí, que é uma safra boa do Palmeiras? O Palmeiras já faz, sim, não é de hoje, eu acho que produz bons jovens da base, assim. Já tem uma rapaziada muito boa surgindo e não é de hoje. Tem a geração do Gabriel Jesus, que, assim, é o que eu me lembro foi acho que a última copinha que eu acompanhei mais, assim, por causa do Gabriel Jesus. Falaram que ele era um novo craque, quis acompanhar a copinha, sabe? E eu vi o time. O time você tinha, mano, bons jogadores. É um time que jogava muito bem. Eu não vou lembrar nomes e nomes agora, É, mas, sim, espaçados nesse tempo, do Gabriel Jesus pra cá. Você tinha o Fernando, que era um atacante. Eu acho que ele jogou 2 jogos no Palmeiras. Ele fez gol e foi vendido, acho que pro Shakhtar, por 5 milhões. Foi alguma coisa olha, assim. Tem o Vitão, que era um zagueiro também. Ele era capitão da seleção brasileira
sub-20, eu acho, também. Era um baita zagueiro, baita zagueiro. Também, acho que nem chegou a jogar pelo profissional. E agora, o Luxemburgo, ele trouxe isso um pouco de volta, né? Ele chamou, pelo menos você tem 3 moleques da base, né? O Gabriel Veron, o Gabriel Menino e o Patrick de Paula, que estão jogando mais, assim. O Veron estava machucado, né? Mas os 3 estão jogando com o Luxemburgo. Os 3 estão participando dos jogos e bem. Que nem eu comentei agora, o Veron voltou, acho que estava mais de 1 mês, 2 meses parado. Eu não sei nem se ele chegou a jogar depois da volta da pandemia. Não, eu acho que está jogando agora ele, eu acho. Eu acho que ele O não tinha Verón, jogado. né? Jogou não. O Veron. Ele não Estava tinha paradão. jogado. Acho que voltou agora. Ele entrou, fez um gol e deu assistência para o segundo gol do Palmeiras, e o Palmeiras ganhou o jogo graças a ele. O Patrick de Paula, ele ganhou muita mídia também, por causa do pênalti contra o Corinthians, né? Mas o Patrick é um dos poucos que você vê jogando bem quase todos os jogos. O Patrick, ele ali no meio campo, todas as divididas ele tá nela, ele ganha quase todas, ele chega forte, ele rouba, ele lança, ele chega no ataque. Eu falei até num bate-papo, uma resenha dessa que eu tive aqui, eu falei que ele parece um jogador veterano, cara. Parece que é um jogador impressionante. Ele é absurdo, ele é absurdo. Ele tá jogando muita bola, e ele é um moleque muito bom, ele é muito bom de bola mesmo, assim. Verdade. E sem esses dois tem o Gabriel Menino, que eu gosto muito do Gabriel Menino. Eu gosto mais do Gabriel Menino do que do Patrick de Paula. Não que um seja melhor que o outro, mas eu gosto mais. O estilo dele, eu acho ele muito versátil. Ele joga de segundo volante, ele marca bem, ele ataca bem. Ele jogou de lateral direito no começo do ano. Agora, o segundo tempo contra o Red Bull, ele também jogou de lateral. Ele estava jogando mais ou menos de ponta nesses primeiros jogos do Brasileirão e estava jogando bem. Ele é bom na bola parada, ele bate bem na bola. Então eu acho também um moleque muito diferente. Esses 3 moleques do Palmeiras foram 3, o Patrick de Paula e o Menino foram 3 acertos do Luxemburgo, e o Veron ele já tinha começado a pintar um pouco ano passado, mas o Luxo também que trouxe ele para o time. Então, mas não tinha como não trazer. Exatamente. Depois do que ele fez na seleção lá de sub-17, né? Não tinha como não trazer. Não tinha absurdo. como. Esses foram, na minha opinião, os 3 acertos do Luxemburgo. Assim. Você tem que cravar acertos e erros do Luxemburgo. Esses 3 meninos assim, foi o maior do Luxemburgo. Porque eu não conhecia o Gabriel Menino nem o Patrick de Paula. O Verón ele já tinha mais mídia antes, né? Tinha mais mídia. Já chegou com mais mídia, mas os outros 2 não. Os outros 2 eu não sabia quem era. Mas foram acertos. Esses meninos são muito bons, muito bons. E agora, só sobre o que você estava comentando antes, você comentou do Thiago Nunes ano passado. Eu queria muito o Thiago Nunes no Palmeiras ano passado. Não, todo mundo queria ele. Queria muito. Deixaria, todo mundo queria o Thiago. O trabalho que ele fez no Atlético foi um trabalho de excelência. Foi absurdo. Ele ano passado, eu lembro de conversar na sala assim com os moleques, eu falava, mano, eu queria o Thiago Nunes. Eles falavam de tipo Sampaoli, o Galhardo do River, e eu queria muito o Thiago Nunes, porque eu acho o Thiago Nunes muito diferente. É diferente, cara. Só que no Corinthians parece que ainda não acertou, né? Não, é difícil. É difícil. Agora, Ricardinho, deixa eu fazer uma pergunta, Ricardinho. Você tem o Jô como referência no ataque, né? O Jô é referência do ataque do Corinthians. Mas a grande dificuldade, Ricardinho, é como essa bola chega no Jô, que realmente não estou vendo assim. Aí o negócio é a falta de liga, né? O time não teve liga de chegar e armar um esquema para essa bola chegar até o Jô. Não sei, cara. Eu não sei se é o meio-campo, está faltando meio-campo. Não sei. Não sei o que está acontecendo ali. É bem difícil, cara, falar, porque esses dias, quando estava acontecendo o Paulistão ainda, estava rolando as séries da Champions League. E aí, uma hora você assistia a Champions League e depois você assistia o Paulistão. Você via que tinha uma diferença enorme entre os futebol. Não tem nem como comparar. É absurdo, absurdo. Aí a gente parava para olhar as comparações. A gente pega quantas vezes a bola chega no pé do Lewandowski, que para mim é um gênio da bola.
quantas vezes a bola chega no pé dele. Se os jogadores brasileiros, os técnicos brasileiros tivessem não a mesma, mas parecido assim, a técnica deles, o futebol brasileiro ia ser mais avançado, entendeu? Ia ser mais visto, ia ser mais disputado, porque agora o futebol está bem difícil de assistir, o brasileiro. Tem muitos torcedores que nem tem gosto mais de assistir o jogo do próprio clube. Não é mesmo, não. Aí fica difícil, sabe? Eu sou um torcedor muito fanático do Corinthians. Eu assisto o jogo do Corinthians todos, mas eu assisto com aquele pé atrás. Para mim, o que falta no jogo, no time do Corinthians, é alguém que tenha uma criatividade, entendeu? Porque tudo as jogadas que o Corinthians tenta fazer, parece tudo que o adversário tudo já sabe, entendeu? Precisa de alguém com mais criatividade. Como o Pedrinho tinha criatividade. Ricardinho, você falou uma coisa, Sim. antes você falou uma coisa bem interessante. Você falou que faltava um camisa 10. O Corinthians, realmente, você falou tudo. O Corinthians precisa de um 10. E o 10 realmente é aquele cara de referência, aquele cara que cria, aquele cara. É o 10, é o 10 do time. O Corinthians precisa de um 10. Sim, precisa de um 10. Isso é um fato, né? Porque o jogo. O camisa 10 em um time é fundamental. O Rodriguinho, por exemplo, ele joga muito, eu acho, né? Na minha opinião. E no Bahia, mesmo com um time não forte, o Corinthians até tem nomes melhores do que o Bahia, assim, no papel. Mas com ele, o time joga mais fácil, o time fica mais versátil, entendeu? Os pontas conseguem fazer o facão mais fácil, o time consegue subir de acordo com o ritmo dele com a bola. Entendeu? Verdade mesmo. Que o Corinthians, assim, os pontas precisam de um empurrãozinho, entendeu? O Corinthians parece que vai, mas não vai, vai, não vai, porque a bola parece que o Cantígio, que é volante, que tá precisando armar o jogo, entendeu? Isso que é o que precisa mesmo é o camisa 10. Não tem como. Precisa correr mesmo. urgente atrás de um. Atrás de um. Isso é verdade. Quer falar? Fala, Brecheret. Só vou completar aqui que eu estava esses dias conversando com meu pai e eu também acho que o Palmeiras falta esse cara, esse camisa 10. E assim, meio nesse vai e vem de conversar, quantos camisas 10 no Brasil você tem hoje? Aquele Cara, que você fala no time, você lembra desse cara. Não, Você tem poucos. uma posição que, mano, você tá vê, ausente no Brasil. Vocês falaram aí Tá o extinta. Arrascaeta, mas aqui também tem o Everton, que é bom jogador. O Flamengo tá repleto, cara. Tem os caras que encaixam bem no time de vocês. Everton Ribeiro, Arrascaeta. Cara, impressionante como esses caras são talentosos, cara. É impressionante. Sim. O Everton Ribeiro, pra mim, é sacanagem que ele joga ele é futebol. absurdo. E ele não é nem tão meio, ele cai um pouco mais pra ponta também. Ele cai mais pra direita, né? Os dois são muito absurdos. O jogo do Flamengo com o Bahia, eu não acompanho muito o Flamengo, né? Até porque eu não gosto muito do Flamengo. Mas eu tava vendo esse jogo do Bahia que foi 5-2, eu acho, 5-3. Os dois, mano, acabaram com o jogo. Acabaram. Um jogo absurdo dos dois. O Everton Ribeiro, no primeiro gol do Arrascaeta, ele é muito gênio. Aquele gol... Agora, o gol também que ele marcou, Everton Ribeiro, contra o Bahia. Nossa. Que gol é aquele, mano? Que gol é aquele? Nossa. Ele chutou pro gol mesmo, cara. Ele deu, né? Cortou tudo o cara. consciente. Tudo consciente, cara. Pelo amor de Deus. E o gol que ele marcou contra o Fortaleza aqui no Maracanã, o goleiro rebate, só que o goleiro fica no chão achando que ele vai chutar. Pá! Ele não é. Se é outro atacante, chuta em cima do goleiro. Ele entra no goleiro, o goleiro caído no chão, ele dá um toquinho por cima do goleiro e completa com a cabeça. Aquilo é de quem sabe jogar mesmo. Aquilo é de quem sabe estar jogando com o olho aberto, sabe o que está fazendo. Né? Tem afinidade com a bola, né? Brother, impressionante. Ele sabe o que faz. Sabe o que faz. Agora, uma pergunta foi para você, assim, dos times do brasileiro, quem vocês acham que, assim, que... Me cita, assim, 5 times que tu acha que vai disputar o título. Vixe. O que seria um G5, assim, mais ou menos? G5. Mas pelo andamento aqui, pelo que você está vendo, porque já dá para você ver quem vai chegar e quem não vai chegar, né? Dá para ver já, nessa 10ª rodada,
daqui a pouco está acontecendo. Uhum. Ó, tô com a tabela do Brasileirão aqui de cola, só pra ter uma noção. E, ó, eu acho que o Inter, que hoje é o líder, eu acho difícil o Inter cair de produção. Mesmo o Inter não jogando futebol tão mágico, eu acho. O Inter tem um time muito bom, o Galhardo jogando muito bem. Eu É, gosto muito, eu gosto do meio-campo do Inter, que acho que mesmo o Galhardo, mesmo sem o Guerreiro que machucou, acho que não joga mais brasileiro. não joga, esse O ano não. Galhardo, o Galhardo tá conseguindo exercer uma função que não é a dele e ele tá exercendo de uma forma absurda. Ele tem, acho que são 4 gols e 3 assistências. É absurdo, absurdo. Eu acho que o Atlético Mineiro, talvez, não hoje, mas tem alguns jogos que você vê o Atlético jogar e eu acho que está até mais encaixado que o Flamengo, que é outro que vai estar nesse G5. O Não tem como. O Flamengo Flamengo vai estar. não Não tem tem como. como. O elenco do Flamengo se acertando, jogadores entrando em forma, o Domenech, sei lá, Domenech, o Dome. É, o Domi. mesmo se ele se acertar e mesmo se ele não se acertar, o Flamengo com as peças que tem é muito difícil ficar fora de um G5 do Brasileirão. É muito Muito difícil. Aí eles têm 3, né? 3. 3. E aí, para essas últimas 2 vagas, eu acho que é complicado. Sabe botar seu time, Porque é claro. eu tenho que colocar meu time. Eu tenho. É minha obrigação colocar meu time. Eu acho que o Palmeiras. E, cara, você tem o Vasco muito bem. E você tem o São Paulo, que tá jogando não tão bem, porque eu não tô vendo muito jogo. Eu vi com o Atlético Mineiro, que foi 3-0. O São Paulo cria, não faz gol, toma e morre. É. O São Sim. Paulo é complicado. Mas é um time que você não pode deixar de Não, fora, eu acho. não, eu também acho que o São Paulo também acho que vai estar brigando lá em cima. Eu também acho. É. A minha Tem única jogo, dúvida porque tem jogo, Bexeria, que eles imprimem um volume de jogo tão engraçado. Quanto o Atlético, eles imprimiram um ritmo de jogo tão forte no começo do jogo, cara. sim, Cara, eu achei que eles iam atropelar o time do Atlético. O time do foi Atlético. aquele começo de jogo, até o gol anulado do Luciano, o São Paulo tá Pô, jogando muito melhor que o muito Atlético. bem, Muito muito melhor, bem. muito É. melhor. Mas eu Então, acho que quer é dizer que isso. você vai deixar o Corinthians de fora. Eu colocaria o São Paulo à frente do Corinthians. São Paulo e o Palmeiras, no caso. Para mim, são os mais duvidosos desse G5. Mas eu colocaria os dois à frente do Corinthians, sim. Eu acho que se você for comparar o Corinthians, é que eu não tô acompanhando muito o Corinthians também, né? Mas um jogo que eu vi foi contra o Goiás. E o que o Corinthians jogou mal contra o Goiás é sacanagem. Achou aquele gol do Avelar estranhíssimo lá no final. Gol horroroso. E... Aí, Cardinho. Mas eu acho que é complicado. Porque o Corinthians é o Corinthians, né, cara? É o É aquele Corinthians. time, É mano. camisa, É né? aquele time. É, Bexerê, é camisa, né? é a camisa, é aquele É. time. Todo mundo sabe o que esperar do Corinthians. E É. só mais um time, que assim, que eu acho que pode. Mais dois, né? Ali, São Paulo e o Palmeiras. Eu acho que tem Palmeiras, São Paulo. O Vasco tá muito bem, mas o Vasco parece que O Vasco não também tem. Eu sou vascaíno. Mas o problema do Vasco é que o Vasco, às vezes, não tem peça de reposição à Uhum, altura, não tem entendeu? elenco, né? O elenco do Vasco é um elenco reduzido, né? Quer dizer, eu não sei, cara. Até o cara tá fazendo um bom trabalho, o Ramon. Um excelente Uhum, trabalho, mas falta banco. Rapaz, o banco fortalece o elenco, cara. Que com você, completamente. com o Bexerê tá mal. Eu pego o Ricardinho do banco e boto no cara do Bexerê. Bexerê vai lá, joga no mesmo nível, ou melhor, Sim. e acaba resolvendo. E não só por isso. Esse Brasileirão, com tudo isso que aconteceu, né? Da pandemia, a parada e tal, os times voltam com um preparo completamente abalado. É, Então, você tem 5 substituições. E as 5, muitas vezes, vai ser o diferencial do jogo, cara. é isso aí. Que nem você entra do seu banco, entra o Michael do Flamengo, o Pedro, Olha, o William Arão. pô,
você vai comparar com, sei lá, o time do Vasco, que eu não faço a menor ideia quem é o banco do Vasco. Pô, cheio Você de não tem garoto. comparação, O entendeu? Banco do Vasco tem uns garotos, tem uns caras que jogaram em outros times que não estão no nível tão alto. É difícil, cara, é difícil. Sim, Com o você banco não... que o... Pode falar, pode falar. Não, fala, Ricardinho. É que eu só falo Com que o ba... você não tem como comparar. É. Sim. Vai Com lá, o Cádio, banco que o manda lá, Flamengo Ricardo. tem, com o banco Fala. que o Flamengo tem, cara, dá pra fazer o Flamengo A, Flamengo B, velho. Porque pra mim, o Pedro, se ele fosse pra qualquer clube agora, sem ser o Flamengo, ele seria titular, Tranquilo, na minha opinião. tranquilo, Porque ele, tranquilo. pra mim, é craque. Ele é O craque. Pedro é O muito bom. Michael também, ele joga bem. Ele sempre jogou bem. Ele fez uma temporada excelente pelo Goiás. Acho É, que ele foi o destaque do Brasileirão, né, do ano passado. acho que foi o E, destaque. cara, assim, ele teria Foi umas revelação. oportunidades excelentes. Revelação, né? Acho que foi Revelação. 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 O Bexeria tá falando que foi revelação. Isso. Ele teria oportunidades fantásticas em vários times que ele jogaria de titular, na minha opinião. O Corinthians negociou, teve uma negociação com ele, mas acabou não dando certo. Ele poderia ser um nome bom para o Corinthians, mas nunca se sabe, né? Até agora há pouco eu achava que o Thiago Nunes ia ser uma boa para o Corinthians, mas tá evoluindo, né? É. E agora voltando lá no que você tinha falado, no G5 eu colocaria em primeiro para mim, de acordo com o que eu estou assistindo, eu colocaria o Atlético Mineiro, por conta do São Paulo, na minha opinião, ser o melhor técnico do Brasileirão. E ele ainda está pedindo reforços. Se esses reforços que ele está pedindo chegar nas mãos dele, coisas boas vão vir aí, que eu tenho certeza, que ele é um técnico excelente. Eu colocaria o Internacional também, que está bem, que Tá bem, é. teve umas recaídas, né, nesses últimos 5 anos aí, mas foi reformulando o time, está agora com grandes nomes também. Eu colocaria, assim, para mim os 4 grandes, sempre no mínimo um deles estão disputando essa vaga lá em cima. É verdade. Falou tudo, é verdade mesmo. Agora o Santos, na minha opinião, ele tá jogando bem. Eu acho o Marinho sensacional, um jogador excelente, que ele tá, vamos dizer, salvando o Santos, né? Eu acho que E hoje o Marinho é o jogador que tá fazendo a diferença pro Santos. O Santos tá em 7º, né? E ele faz a parte disso mesmo. Ele tá fazendo a diferença. Ele que puxa a responsabilidade, ele faz gol, ele dá assistência, ele bate falta. Ele vai expulso, ele dá bico na água, ele faz tudo. Mas no jogo contra o Palmeiras, pelo menos, que é o jogo que eu vi o Santos jogar, o Santos jogou muito mal. O time do Santos, talvez por ter sido o único jogo bom do Palmeiras, um jogo bom do Palmeiras, o Santos, sim, eu não vi, o Santos não jogou, o Santos fez um gol numa bola parada e acabou, foi esse o jogo. Então, eu acho que sem o Marinho fazendo essa diferença que tá fazendo pro Santos, o Santos é só mais um no Brasileiro, sabe? Sim. Vai, Ricardinho. Tem a ver, faz sentido. Também eu coloco... agora eu vou falar do São Paulo. O São Paulo tem aquele caso que o João falou, né? Que eles chegam muito, mas falta fazer o gol, né? Eles têm algumas chances boas, mas na minha opinião, o São Paulo precisa de muita sorte, que não tá tendo. E assim, a técnica é bem difícil de falar, sabe? Porque às vezes o futebol é além de técnica também, entendeu? Às vezes tem jogadores que nem tem muita técnica, mas às vezes jogando pela camisa, com o coração, eles conseguem passar da média deles. Então, tudo é questão de esperar e assistir, porque o futebol, né, aquela frase lá que todo mundo fala, que é uma caixa de surpresas, né? Uhum. E o Palmeiras, assim, eu vou tirar o meu lado torcedor agora, vou falar do Palmeiras, que o Palmeiras, ele tem um elenco muito bom, ele às vezes dá umas caídas de acordo com alguns jogadores, por exemplo, o Zé Rafael, às vezes até o Lucas Lima, que para mim, no Santos, ele era um dos melhores jogadores quando jogava com o Gabigol.
e às vezes ele acabou indo para o banco, teve oportunidades, mas acabou não virando. E o Palmeiras é mais isso, né? Às vezes, tem bons nomes, mas às vezes não consegue virar. Por exemplo, o Diogo Barbosa, ele era um bom jogador quando ele jogava. Eu esqueci o time que ele jogava antes, mas ele jogava muito bem. Jogava no Cruzeiro. Cruzeiro. Botafogo, Cruzeiro, Palmeiras. Isso. O Palmeiras é Cruzeiro, especialista em fazer isso. No Cruzeiro ele fez uma temporada excelente, mas no